Devo agradecer a vocês, Manuel, o Oswaldo, pelo convite para estar aqui. Para mim é um prazer vir falar aqui sempre. Hoje, essa conferência que eu vou apresentar, ela resulta de uma pesquisa recente, uma pesquisa que eu iniciei recentemente, em que eu busco explorar a relação entre arte pensada num sentido largo, incluindo literatura, artes plásticas, etc., a relação entre arte e histeria, a partir de algumas categorias extraídas dos textos de Clarice Lispector, em especial A Paixão segundo GH, Água Viva e A Hora da Estrela. Então, ou seja, a Clarice será tratada aqui não apenas como escritora, mas fundamentalmente como pensadora, isto é, como criadora de conceitos. Já afirmou o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro que Clarice é a grande pensadora dos devires de nossa literatura e de nossa filosofia. Oswald, Rosa e Clarice são os maiores pensadores brasileiros do século XX, no sentido de serem os autores que deram a maior contribuição filosófica ao pensamento ocidental, oriunda de nosso país. E antes do Eduardo Viveiros de Castro, observou Eduardo Prado Coelho, cito, Clarice Lispector é a mais deleuziana das escritoras. Um dos primeiros resultados dessa pesquisa, essa pesquisa que iniciei recentemente, ainda é uma exposição com curadoria minha, que reúne 275 obras, entre fotografias, desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, instalações e vídeos, todas elas pertencentes ao acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo, onde será realizada essa mostra. Ela ainda não está aberta, ela será realizada entre setembro e dezembro de 2016, deste ano, e as obras se dividem em 3 núcleos, cada qual correspondendo a uma fórmula conceitual extraída de Clarice: grito ancestral, montagem humana e vida primária. Por uma questão de tempo, terei que me deter aqui apenas na primeira dessas fórmulas, que é o grito ancestral. Então, agora, sem mais delongas, eu passo ao texto e eu vou deixar rodando no PowerPoint, eu espero que em looping, espero ter conseguido fazer isso, toda a seleção das obras, que elas, no fim das contas, iluminam essa apresentação. Por isso que eu não tinha posto antes, para poder ver. Vamos ver. Espero que esteja funcionando. Se ela girar daqui a 3... está funcionando. Bom, o texto se inicia com uma epígrafe que vem de Clarice Lispector, de Água Viva, que é justamente essa. Não, desculpa, não é essa. A epígrafe é: entro lentamente na escritura, assim como já entrei na pintura. É um mundo emaranhado de cipós, sílabas, madressilvas, cores e palavras. Limiar de entrada de ancestral caverna, que é o útero do mundo, e dele vou nascer. O texto se divide em 3 partes. 1. Até o século XIX, acreditava-se que as manifestações histéricas, até então vistas como exclusivas das mulheres, derivavam do mau funcionamento do aparelho sexual feminino. Na Grécia Antiga, o útero era descrito como um animal vivo que se deslocava pelo corpo feminino. Se ele ia para o fígado, a mulher perdia imediatamente a voz, passava a ranger os dentes e sua pele ficava escura. Se ia para a cabeça, a mulher sentia dores nas narinas e abaixo dos olhos. Se o movimento se dava em direção às pernas, a mulher tinha espasmos sobre as unhas dos dedões dos pés. Se andava rumo ao coração ou às vísceras, o quadro poderia ser ainda mais grave, provocando sufocamento. Todos esses deslocamentos são relatados por Hipócrates em seu tratado Da Natureza da Mulher. Ao traduzi-lo para o francês, Émile Littré introduziu parênteses que sintetizam e atualizam cada parágrafo do texto hipocrático, associando alguns dos espasmos e das dores decorrentes do vagar do útero pelo corpo à histeria. Palavra que, vale lembrar, deriva do grego hystera, conexo ao latim úterus, de onde vem útero em português. Cabia à mulher procriar. Para os antigos, se ela não procriasse, ou seja, se não colocasse seu útero em funcionamento, este se punha a mover-se e o organismo inteiro entrava em colapso. É para esse entendimento que aponta Platão, contemporâneo e provável leitor de Hipócrates, no Timeu. Cito Platão. Nas mulheres, o que se denomina matriz ou útero é um animal que vive nela com o desejo de procriar filhos. E quando fica muito tempo estéril, depois da estação certa, suporta com dificuldade sua condição. Irrita-se e, vagando por todo o corpo, bloqueia os canais do fôlego, o que dificulta a respiração, provoca extrema angústia na paciente e é causa das mais variadas perturbações.
até que, unindo os dois sexos, o amor e a vontade irresistível, eles venham a colher os frutos como de uma árvore e semear na terra arável da matriz animais invisíveis por sua pequenez e ainda informes, e depois de promover a diferenciação de suas partes, alimentá-los até que dentro eles cresçam, para, por último, com trazê-los à luz, arrematar a geração da criatura viva. Fim de citação. Talvez venha daí a crença corrente de que as mulheres eram mais propensas a não refrear seus impulsos, a não ter total controle sobre suas ações. Curiosamente, a noção de que algo indomável e desvairado é inerente à condição feminina marcou as primeiras reflexões sobre as artes. Para Platão, estaria aí um dos grandes defeitos dos poetas. Eles não teriam nascido para o princípio racional da arte, porém para o princípio irascível e variado. A característico das mulheres. A arte teria, então, algo de intrinsecamente feminino, no sentido de que expressa aquilo que foge ao controle, à temperança, ao domínio das paixões. Como bem observa Alexandre Nodari, em breve ensaio sobre o livro de poemas Um Útero do tamanho de um punho, de Angélica Freitas, cito: o feminino e o poético convergem, pois são, respectivamente, o princípio e a prática da errância, da instabilidade, em suma, da diferença e da loucura. Significativamente, Sigmund Freud, em Totem e Tabu, ao afirmar que as neuroses mostram, cito, notáveis e profundas concordâncias com as grandes produções sociais que são a arte, a religião e a filosofia, diz que, cito novamente, uma histeria é uma caricatura de uma obra de arte. E anos depois, em 1928, de uma perspectiva complementar, embora antitética, Louis Aragon e André Breton, em texto comemorativo aos 50 anos da histeria, segundo eles a maior descoberta poética do fim do século XIX, propõem uma nova definição de histeria em que esta deixa de ser vista como um fenômeno patológico e passa a ser considerada como um meio supremo de expressão. Os 50 anos da histeria comemorados pelos surrealistas referem-se à publicação, em 1878, da Iconographie photographique de la Salpêtrière, pelo neurologista Jean-Martin Charcot, em que se reproduziam fotografias de mulheres histéricas em pleno ataque, nas quais se vêem seus corpos contorcidos, deformados, indomáveis, corpos nos quais, segundo Jean Clair, os surrealistas, cito, quiseram ver o triunfo de Eros, o êxtase do gozo e o protótipo formal da beleza convulsiva. Fim de citação. A estas imagens reunidas por Charcot, associadas a seu trabalho junto ao Hospital da Salpêtrière, que abrigava um grande contingente de histéricas, Georges de Gilberman acreditará o que denomina invenção da histeria. Cito: a histeria, em todos os momentos de sua história, foi uma dor forçada a ser inventada como espetáculo e como imagem. Fim de citação. Deste modo, o corpo convulsivo, em especial o corpo da mulher, ganha centralidade na imagem que se inventa da histeria. A expressão imagética da histeria, neste momento de invenção, era também uma expressão feminina. Só 10 anos depois da publicação da Iconographie photographique de la Salpêtrière, em 1888, seriam divulgadas fotografias de homens histéricos. Etienne Triat observa que, mesmo no período mais científico da história dessa patologia, o século XIX, quando há muito já não se falava mais da doença como decorrência do mau funcionamento do útero e casos de histeria masculina já haviam sido descritos, ela ainda era compreendida como uma questão de mulheres. As fotografias das histéricas em pleno ataque terminam por se difundir para além dos domínios da medicina, transbordando para o campo artístico, como lembra o historiador da arte Jean Clair. Cito: o corpo curvado em arco da mulher tomada pelo grande ataque torna-se, em alguns anos, um locus comunis da modernidade fim de século. Na contemporaneidade, talvez não haja exemplo mais explícito do que afirma Clair, do que o célebre Arco da Histeria, de 1993, de Louise Bourgeois, em que vemos um corpo nu e sem cabeça, um corpo aqui masculino, suspenso no ar e curvado para trás, a formar um arco. Assim, a partir do século XX, o que antes era considerado problemático ou doentio torna-se, pelo menos para algumas correntes mais radicais do pensamento estético, aquilo que é próprio da expressão artística. Daí, por exemplo, Roland Barthes falar de uma histeria necessária para escrever. Daí, Antonin Artaud dizer que quer experimentar um feminino terrível.
Daí, Pier Paolo Pasolini referir-se a uma espécie de impulso histérico que o teria levado a compor o poema Il Piccii dei Giovani. Daí, Oswald de Andrade declarar que tem o coração menstruado e que sente uma ternura nervosa, materna, feminina, que se despregava dele como um jorro lento de sangue. Um sangue que diz tudo, né, diz Oswald, porque promete maternidades. Só um poeta é capaz de ser mulher assim. Como se vê desde Oswald e Artaud, podemos afirmar que o princípio feminino na arte é uma força tão poderosa e transformadora que pouco importa se o artista nasceu homem ou mulher. 2. Escritora filósofa, Clarice Lispector foi quem, em textos fundamentais como Água Viva, retomou com brilho o elogio do impulso histérico na forma de um pensamento simultâneo da forma artística e do corpo humano como lugares de êxtase, isto é, de saída de si, e de saída, portanto, das ideias convencionais, tanto da arte quanto da própria humanidade. Não por acaso, Ruth Silviano Brandão já propôs que se pensasse a convulsão de linguagem de que fala Clarice Lispector em Água Viva como uma histeria na e da linguagem. Noção que, aliás, segundo a crítica, poderia ser estendida à linguagem literária em geral, sempre beirando a histeria, ao engendramento de seus fantasmas. Sintomático que Fernando Guerreiro, em Teoria do Fantasma, questiona-se justamente sobre a possibilidade de se considerar a literatura como histerização da linguagem, recorrendo-se ao que há de mais primário no corpo humano. Cito: a produção de um corpo, da verdade de um corpo, por meio de uma reinvenção mortal a partir de suas excrescências, sintomas últimos ou pústulas. Fim de citação. E voltando a Clarice, Henrique Laurent, em conferência sobre o seminário 23 de Lacan, o sintoma, sugeriu que Clarice Lispector corresponde mais à descrição da histeria sem sentido de que fala Lacan do que a própria Dora que este tinha em vista ao comentar a retomada por Hélène Cixous numa peça teatral da personagem do caso clínico freudiano clássico. Clarice é aí, em Laurent, vista por Laurent como uma espécie de personagem de si mesma. Por esses motivos, aproprio-me aqui de determinados fragmentos de A Paixão segundo GH, A Água Viva e A Hora da Estrela como guias teóricos deste percurso, extraindo deles 3 fórmulas conceituais fundamentais de pensamento: grito ancestral, montagem humana e vida primária. Como já mencionei no início, por uma questão de tempo, me deterei apenas na primeira delas. Em Água Viva, Clarice Lispector escreve: estou agora ouvindo o grito ancestral dentro de mim. Parece que não sei quem é mais a criatura, se eu ou o bicho, e confundo-me toda. Fico, ao que parece, com medo de encarar instintos abafados que, diante do bicho, sou obrigada a assumir. Fim de citação. O grito ancestral sugere uma primeira saída de si por meio de uma primeira metamorfose do corpo, a animalização. Diz ainda a narradora de Água Viva: não humanizo o bicho porque é ofensa, há de respeitar-lhe a natureza. Eu é que me animalizo. Confrontar um bicho em Clarice é como estar diante de um espelho que não apenas revela aquilo que se quer esconder, a animalidade, mas obriga a assumir o que até então receava se encarar. É por meio do grito, um som anterior à fala e a qualquer outra forma de linguagem articulada, que o humano se aproxima do animal, ou, talvez numa formulação mais precisa, que o humano se desumaniza. Quando o que é humano é mascarado, nos lembra Georges Bataille, não há mais nada presente senão a animalidade e a morte. O grito em Clarice Lispector, assinala Nodari, cito, se apresentaria primeiro como um ponto de partida, um chamado, o chamado da terra e para a metamorfose. Fim de citação. Como não recordar, a propósito, do breve texto do filósofo Paul B. Preciado, que foi um dia ou é também a filósofa Beatriz Preciado, em que ele propõe um animalismo por vir, que não se pode confundir com naturalismo, mas que deve ser compreendido como um gozo molecular, um sistema ritual total, uma contra-tecnologia de produção da consciência, a conversão para uma forma de vida sem qualquer soberania. Isso em contraposição a uma sociedade desenvolvida a partir da Revolução Industrial, que transformara escravos e mulheres em animais, e estes e os próprios animais em máquinas vivas,
trabalhadores da lavoura, trabalhadoras do sexo e reprodutoras. Escreve Preciado: os humanos, encarnações mascaradas da floresta, deverão se desmascarar do humano e se mascarar novamente do saber das abelhas. Por esta razão, o feminismo não é, para Preciado, um humanismo, mas um animalismo. Cito: dito de outro modo, o animalismo é um feminismo dilatado e não antropocêntrico. Fim de citação. Já dizia Artaud, autor em que o impulso histérico também foi decisivo, cito: o feminino é toniturante e terrível como o uivo de um fabuloso molosso, atarracado como as colunas cavernosas, compacto como o ar que mura as abóbadas gigantescas do subterrâneo. Fim de citação. Em pelo menos 2 fotografias da série de Otto Stupakov no Zoológico de Stuttgart, realizadas em 1976 para um editorial de moda, esse confronto da mulher com o animal se torna evidente. Tanto em Zoológico de Stuttgart, Alemanha, quanto em Modelo com Gorila, Zoológico de Stuttgart, Alemanha, as modelos estão de bocas bem abertas, simulando gritos, ao lado de animais que berram, um hipopótamo num caso, um gorila no outro. Em Modelo com Gorila, até mesmo as posições da modelo e do animal se assemelham. Ambos levam as mãos às cinturas. Como num espelho, acham-se frente a frente, a se encarar e a se imitar mutuamente. Vale ressaltar que, se vemos a sequência de onde provém as 2 fotografias em questão, notamos que Stupakov escolheu justamente aquelas em que a mulher estabelece uma relação mais estreita com o animal, deixando de lado as outras da série que não produzem efeito similar. Uma forma aproximada de inter-relação com o animal pode ser notada numa obra mais recente da arte contemporânea brasileira, a série de 3 fotografias de Rodrigo Braga, de 2006, em que o artista aparece junto a um bode. Ora, os dois estão imersos na terra com as testas encostadas, ora estão deitados lado a lado, encobertos pela vegetação como se estivessem mortos, ora estão enroscados sobre a grama em postura mais amorosa. A série não poderia ter um título mais elucidativo: Comunhão. Mais do que o estabelecimento da relação com o animal, acha-se em jogo aqui uma tentativa de comunhão, no sentido de uma partilha de um mesmo sentimento, de uma identificação com o outro. Enquanto em série anterior, chamada Fantasia de Compensação, de 2004, Rodrigo Braga buscava se transformar num cão ao costurar a seu próprio rosto e orelhas pedaços da pele extraídos da cabeça do animal morto, no vídeo Mentira Repetida, de 2011, poderíamos pensar, à luz do que vimos, que ele finalmente atinge a animalidade tantas vezes almejada, precisamente por meio do grito. Neste vídeo, realizado numa das ilhas do arquipélago fluvial Anavilhanas, no Amazonas, o artista, de calça jeans e sem camisa, se detém junto às árvores, encostando-se ao tronco de uma delas, e se põe subitamente a gritar. Ele grita e grita e grita, com brevíssimas pausas para retomar o fôlego. Depois de 3 minutos berrando, seu rosto fica vermelho, sua respiração se torna ofegante, seu corpo parece exausto. O grito se transforma quase num choro. Rodrigo agarra-se ao que lhe resta de forças e emite os últimos gritos. Gritos roucos, quase afônicos. Aos 4 minutos e 22 segundos do vídeo, ele cai no chão, exaurido. Aos 5 minutos, ele se levanta com certa dificuldade e sai de cena. Há algo neste berro angustiado de Rodrigo Braga, do chamado à terra que nos havia identificado no grito ancestral de Clarice. Nas fotografias da série, eu acho que agora vai aparecer, vou interromper um pouco, porque eu acho que vai aparecer em seguida, as que eu falei do Stupakov. Acho que é logo depois dessas aparecem as do Stupakov. Não, claro que não. Mas vão aparecer logo em seguida as do Otto Stupakov, que eu citei, e logo depois das do Otto Stupakov aparecem as do Rodrigo Braga. Então, voltando. Há algo agora que vai aparecer a série do Stupakov. Tenho certeza, porque vem a Medusa, mas não é essa que eu mencionei. Essa, a modelo com gorila, né, eles estão frente a frente, e essa, a modelo lá embaixo está o hipopótamo. Em seguida vai aparecer a série do Rodrigo Braga. Há algo neste berro angustiado de Rodrigo Braga,
do chamado à terra que no dar havia identificado no grito ancestral de Clarice. Nas fotografias da série Comunhão, o ponto em comum entre o homem e o animal é a terra. É nela que eles comungam, como bem observa Eduardo Jorge em texto sobre Braga. O encontro, cito Eduardo Jorge, tenho certeza que acho que agora que foi fim. O encontro no nível do chão, da terra, se torna ainda uma negação da atividade dos corpos, da atividade funcional que os separariam. Uma negação do que é próprio do homem ou do que se chama comumente por cultura. Em seguida eu vou falar dessa série, por cultura. Parafraseando Clarice, não é Braga que humaniza o bicho, mas ele que se animaliza. E o lugar em que essa transformação se torna possível não poderia ser outro que a terra, onde, por um lado, se gera vida, mas, por outro, se enterram os mortos. Em Água Viva, a narradora desce à altura do chão, numa tentativa de se fundir à terra, uma terra que grita, e se mistura aos elementos da natureza que encontra pelo caminho. Cito Clarice Lispector. E eu inteira rolo, e à medida que rolo no chão, vou me acrescentando em folhas. Eu, obra anônima de uma realidade anônima, só justificável enquanto dura a minha vida. E depois de tudo o que vivi, será de um pobre supérfluo. Mas, por enquanto, estou no meio do que grita e pulula. Está aí a série do Rodrigo Braga. É desde um subterrâneo que Artaud fala no teatro, ou melhor, grita, como se fosse preciso descer as entranhas da terra para recuperar uma linguagem que se perdeu, uma linguagem primordial, talvez porque anterior à fala, ou talvez porque posterior à destruição da linguagem articulada. Cito Artaud. Quando represento, meu grito deixou de girar em torno de si mesmo, mas desperta seu duplo de forças nas muralhas do subterrâneo. E esse duplo é mais do que um eco, é a lembrança de uma linguagem cujo segredo o teatro perdeu. Daí, o grito que preconiza ser, cito de novo Artaud, como a queixa de um abismo que se abre, a terra ferida grita. Mas vozes se elevam profundas como o buraco do abismo, e que são o buraco do abismo que grita. Fim de citação. Na série AAA, pertencente à coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo, assim como em outras obras de Mira Schendel, a linguagem parece se desarticular, voltando a um estado mais bruto, a um estado inaugural. O AAA a que se refere o título é a primeira letra do alfabeto e a primeira vogal, mas também, por ser repetida 4 vezes, acompanhada de reticências, sugere um grito. Não vou aqui imitar o grito que poderia sugerir. Que se espalha pela superfície pictórica de modo análogo ao que ocorre em outra obra de Mira, sem título, de 1965, que também faz parte do acervo do MAN. Em Le Surrealisme au jour le jour, Bataille recorda do dia em que viu Artaud exteriorizar um lado demente e animalesco de si por meio do grito. Cito Bataille. Eu havia assistido a uma palestra dele, Artaud, na Sorbonne, mas não a vira até o final. Ele falava da arte teatral e, na semissonolência em que eu o escutava, o vi de repente se levantar. Entendi o que ele dizia. Ele havia resolvido nos tornar sensível à alma de Tiestes, incluindo o fato de que ele digere seus próprios filhos. Diante de um auditório de burgueses, quase não havia estudantes, ele segurou a barriga com as 2 mãos e soltou o grito mais inumano jamais saído da garganta de um homem. Aquilo deu um mal-estar semelhante ao que sentiríamos se um de nossos amigos cedesse bruscamente ao delírio. Foi horrível. Talvez mais horrível por ser apenas encenação. Fim de citação. O mesmo horror diante dos gritos, que acreditavam ser também apenas encenação, sentiam os médicos que cuidavam das histéricas internadas na Salpêtrière. O grito era um dos grandes sinais do ataque. Talvez, como em Bataille, o horror se intensificava justamente por crerem estar diante de fingimento. Charcot, frente a uma crise histérica, teria dito, conforme relata em Lições da Terça na Salpêtrière, cito, os senhores estão vendo como as histéricas gritam. Podemos dizer que é muito barulho por nada. Fim de citação. Segundo relatos, eram gritos guturais, que imitavam ruídos de máquinas, ou, mais frequentemente, os mais diversos bichos. Paul Richer, ao comentar o ataque da moça que ficou conhecida como Augustine,
descreve um grito de caráter muito especial, é penetrante, parecido com um apito de locomotiva, prolongado e, vez por outra, modulado. Repete-se várias vezes seguidas, quase sempre 3 vezes. A doente afunda-se na cama ou se encolhe toda, encurvando o corpo para soltar esse grito. Ele se produz antes dos grandes movimentos regulares, entre 2 grandes movimentos, ou depois. O próprio Richer, falando ainda de Augustine, afirma que ela produz um ruído laríngeo que imita o canto do galo. E Pierre Briquet observa que as histéricas, cito, sabem simular os latidos e ganidos dos cães, miar dos gatos, os rugidos, os regouгos, o cacarejo das galinhas, o grunhido dos porcos e o coachar dos sapos. Fim de citação. Real ou encenado, um grito, no mínimo, sempre intimida, porque foge ao que costumamos chamar de normalidade. Daí, na gravura de Regina Silveira, intitulada As Loucas, realizada nos primeiros anos de sua carreira junto ao Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre, uma de 2 internas figuradas ser representada gritando. Por tentar manter as aparências, a GH de Clarice Lispector fica muda diante da barata esmagada com a porta do armário. Cito Clarice. Grite, ordenei-me quieta. Grite, repeti-me inutilmente com um suspiro de profunda quietude. Mas, continua ela dizendo, se eu gritasse uma só vez que fosse, talvez nunca mais pudesse parar. Se eu gritasse, ninguém poderia fazer mais nada por mim. Enquanto, se eu nunca revelar a minha carência, ninguém se assustará comigo e me ajudarão sem saber. Mas só enquanto eu não assustar ninguém por ter saído dos regulamentos. Mas se souberem, assustam-se, nós que guardamos o grito em segredo inviolável. Fim de citação. Gritar é revelar a carência, o não saber lidar com o bicho que se apresenta à frente e que, como vimos, obriga a assumir instintos abafados. Deixar o grito emergir é deixar-se levar por esses instintos, é sair dos regulamentos, mostrar o lado animal guardado em segredo inviolável. É, em síntese, tornar-se também ela, GH, um animal, uma barata. E a simples ideia dessa transformação assusta. Diz ainda GH, se eu der o grito de alarme de estar viva, em mudez e dureza me arrastarão, pois arrastam os que saem para fora do mundo possível. O ser excepcional é arrastado, o ser gritante. Não esqueçamos que o grito de Artaud assustou até mesmo um pensador tão livre quanto Bataille. Em Água Viva, publicado quase uma década depois de A Paixão segundo GH, o próprio sujeito se torna um objeto que grita, um objeto gritante. Era este último, aliás, o título de um manuscrito de 151 páginas, considerado a versão primeira do livro. Páginas depois de deixar aflorar o grito ancestral, anota a narradora em Água Viva. Há muito já não sou gente. Quiseram que eu fosse um objeto. Sou um objeto, que cria outros objetos e a máquina cria a nós todos. Ela exige. O mecanismo exige, e exige a minha vida. Mas eu não obedeço totalmente. Se tenho que ser um objeto, que seja um objeto que grita. Fim de citação. Didi Huberman, ao se contrapor às acusações de que as histéricas fingiam seus gritos, comenta que elas, cito, urravam, cruzavam absurdamente as pernas e rasgavam a camisola simplesmente como um animal, como talvez você e eu reagiria ao golpe invisível que o atingiu. Fim de citação. Para ele, o grito não corresponde necessariamente a um sintoma de angústia, mas a algo mais simples, menos simbolizado. Cito, responde não a uma suspensão do recalcamento, mas ao seu desmoronamento. Fim de citação. Gritar é, em certa medida, portanto, libertar-se. Daí o direito ao grito de Clarice Lispector. Cito, porque há o direito ao grito, então eu grito, grito puro e sem pedir esmola. Daí, cito novamente, o grito da revolta pisoteada, da angústia armada em guerra e da reivindicação de Artaud.
E o grito de liberdade é contagioso, como nos lembra ainda Clarice. Cito: um primeiro grito desencadeia todos os outros. O primeiro grito ao nascer desencadeia uma vida. Se eu gritasse, acordaria milhares de seres gritantes que iniciariam pelos telhados um coro de gritos e horror. Fim de citação. Gritar desencadeia não apenas a vida humana, mas a própria existência do mundo. Cito novamente Clarice. Se eu gritasse, desencadearia a existência. A existência de quê? A existência do mundo. Fim de citação. O grito que vem da terra talvez seja o grito inaugural, o grito de nascimento, mas pode ser também o grito dos mortos, o grito de renascimento, não de início, portanto, mas de retorno à vida. 3, e a última parte, que é bem curtinha, para encerrar, a modo de coda, gostaria de lembrar uma história contada por Catherine Clément em troca de cartas com Júlia Kristeva, reunidas no volume O Feminino e o Sagrado. A Catherine Clément assistia, na cidade de Pompenguine, no Senegal, a uma missa em honra da Virgem. Vários bispos senegaleses celebravam o evento juntos. Pelo menos 800 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, estavam presentes. De repente, uma mulher gritou no meio da multidão. Os médicos correram, amarraram-na firmemente à maca e saíram com ela. Clément pensou que se tratasse de um ataque de nervos, mas, alguns minutos depois, outro grito de mulher ecoou na multidão. Novamente, os médicos a correram com maca e cinta. Durante as 2 horas que durou o culto, houve sempre uma mulher gritando a intervalos regulares. O senhor ao lado de Catherine Clément não titubeou em diagnosticar histeria. Mas Clément desconfiou que ali poderia haver algo mais. Talvez se estivesse diante da irrupção de algo de sagrado. Cito Clément. Através da tristeza de um rito monoteístico, outra forma de sagrado, a forma antiga, se inseriu. Coros, incenso, fanam sobre a casula, o sol no seu zênite, uma pequena virgem negra colocada na base do altar e, de repente, a infração. Ela apareceu, a infração. Né? Quem a prevenirá? Não as cintas, nem o clero. O grito é irresistível e para isso que ele é feito. Eu termino aqui, então, para não me alongar mais. Obrigada pela atenção.